Fala aí pessoal, tudo certo? Segundo vídeo do dia aqui no canal no ar e se eu vou bem falar pra vocês, eu só tô fazendo porque eu tinha prometido que ia fazer mais um, porque realmente não aconteceu nada. Eu esperava mais coisas nessa segunda-feira aí no Santos, mas acabaram que nada aconteceu. Para não dizer que nada aconteceu, até vou citar isso quando eu for falar dele, vai entrar no vídeo, mas já explico já. Então, realmente um conteúdo até mais rápido aqui. Mas sobre um tópico que me chamou a atenção, eu quis levantar, mas só para deixar registrado mesmo também. Bom, antes deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal. Como eu sempre falo, esse tempo parado complica pra gente, viu? Complica, a audiência cai bastante, é normal, o interesse do pessoal também cai um pouquinho quando não tem jogos e tudo mais, mas a gente vai levando com cuidado. Então deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, muito importante, ajuda bastante a gente. E como eu disse, quase não aconteceu nada. Por que o quase, né? Porque segundo o meu amigo Lucas Mussetti, o Ian tá quase renovando, né? O Santos está acertando a renovação dele até final de 2027. Pouco tempo, mas beleza. E não tá pronto ainda, ele falou que tá bem avançado, mas ainda não tá pronto. Então, achei válido registrar isso. E por quê? Porque o tema principal é as falas do Kleber Xavier, né? O Kleber Xavier deu entrevista ontem à noite, né, lá no Domingo Esportivo, e falou bastante sobre alguns atletas em específico. E nem tanto, o ponto hoje nesse vídeo aqui nem é tanto falar sobre esses atletas em si, mas a forma como foi conduzida essas conversas com esses atletas que aparentemente ele teve, e também mostrar uma boa leitura que ele teve ali, achei de alguns meninos da base, que a gente até citou na live do trio de hoje, mas acho que vale a pena falar um pouquinho mais aqui. Vou começar falando sobre as falas dos atletas mais específicos, mais experientes, que foram até dois caras, né? Que foram conversar com ele. E aí, ele fala, um tá em boa fase, e é até fácil, poderia chegar aqui e falar, mas falar em boa fase é fácil, né? Não, ele fala de um que está em boa fase e um que está em má fase, então eu acho bem interessante. Que é, primeiro o Barreal, depois o Tassiano. Vamos lá, aspas do Kleber Xavier. O Barreal é jogador de lado esquerdo, ala, terceiro homem de meio de campo. Falou que o direito não é dele. Conversamos, mas ele entendeu a necessidade. Convencemos o atleta não só com a conversa, mas mostrando material, fortalecendo nos treinos, coisas foram acontecendo. Quase gol, gol e ganhamos ele, né? Ele se refere ao gol contra o Fortaleza, claro. Preciso dele dos dois lados, mas vamos equilibrando. Perdemos o Soteldo e Verão e temos que equilibrar. Duas coisas que eu gostei muito aqui. Primeiro que eu acho muito justo quando o atleta ele não se sente tão confortável numa posição e ele tem não vou dizer coragem, pode ser coragem, mas não é bem isso. Mas quando ele tem a iniciativa de falar, pô professor, eu não me sinto tão bem aqui, eu prefiro jogar em tal lugar, eu me sinto melhor, acho que eu rendo mais. Acho justo. Por quê? Até na hora de ser cobrado, de repente o cara, ele não vai falar isso em público, né? Normalmente não vai, mas ele pensar e falar, pô, tudo bem, né? Mas eu não tô jogando na minha, não tô rendendo o que eu posso e tal. Então, isso é um ponto interessante. E outro ponto no caso do Barreal, eu acho até que é uma coisa bem mais tranquila dele jogar no outro lado. Eu sei que o pé trocado influencia, claro, ele nem é um jogador tanto de trabalhar, né, da direita para dentro, né? Ele é mais de levar para o fundo, de utilizar, de cortar para a perna boa da finalização, mas é um cara que sabe jogar curto, não é tão bom driblador, mas tem um drible interessante ali, consegue se livrar de algumas situações, né, de alguns marcadores, claro, sabe jogar curto muito bem, então se você tem um Roleiser por perto, o Neymar, ele vai conseguir fazer essa tabela. O gol contra o Fortaleza é um belo exemplo disso, né, inclusive. Então é um jogador que pode muito bem quebrar esse galho por ali. Claro que aí se você espera um ponta mais agressivo, mais agudo, talvez não seja esse cara, mas como o Kleber falou, precisa dele dos dois lados. Perdeu duas peças, em que pese que uma das peças não jogava quase, que é o Verón, e a outra é mais ou menos não Soteldo, mas claro, quando estava à disposição era muito mais jogador do que o Verón, é evidente. Então você acaba precisando ter mais opções que façam isso. E acho justo o Barreal explicar, mas acho justo também o Kleber, né, tentar orientar o atleta que, olha, eu preciso de você em mais situações nesse cenário. É claro que ele poderia também utilizar o bom tempo nesse espaço, como ele põe em alguns jogos, né, por menos tempo do que eu gostaria, mas poderia ter o bom tempo também. Mas, enfim, alternativas. Então, achei muito justo. E é um cara, como eu falei, em boa fase, né? Então, é muito bom mostrar que mesmo na boa fase, explicou ali, entendeu a situação, ele está ajudando, mas não é bem a dele e tal.
acho que fica uma lição aí, entre aspas, para a gente ver que essas conversas realmente, muitas vezes eles falam, né, a gente conversou, tá, a gente não leva a sério. Não, conversou realmente sobre posicionamento, dia a dia, mostrou material, enfim, que bom. E o da fase ruim, que é o Tassiano, porque o Kleber Xavier abre aspas para ele de novo. O Tassiano, quando eu cheguei aqui, conversei com ele, jogador muito pressionado, não vinha treinando por lesão. Mostrei meu conhecimento dele como atleta de acompanhar no Grêmio e no Bahia. Ele não foi bem nos jogos. Me chamou, falou da dificuldade de jogar pelo lado direito, que se sente melhor pelo lado esquerdo, como segundo atacante, tipo um falso 9, não o cara que vem de trás. Trabalha para isso e assim que tiver a oportunidade vou usar. Entrando no jogo ou iniciando. Mas hoje não é meu titular. Barreal, Guilherme e Neymar são titulares. Sem rolês eu vou buscar alguém por dentro ou manter Tiquinho e David. Vamos trabalhar onde ele se sente melhor. Está pressionado pelo externo, por mais que experiente que seja, acho que deveria ser, né? Então tem que trabalhar dentro desse conforto. Ainda bem que ele sabe que o Tassiano não está bem, né? Mas até faz sentido. Eu acho que ele teve, já falei, eu acho que ele teve bons jogos até jogando na direita aqui. Sempre cito o Corinthians na primeira fase, em que pesa a derrota, né? Por 2-1. Mas aquele jogo ele faz uma partida interessante. Como falso 9 mesmo, né? Contra o Água Santa, ele faz gol, né? O gol que abre o placar, eu acho até o gol do 2-0. O gol do Neymar, acho que é o que abre o placar, do Tassiano 2-0. Faz gol contra o Noroeste, entrando também como segundo atacante, mais ou menos. Porque estava ele e o Tiquinho até na área. Enfim, então, até acho que ele teve bons jogos ali, mas realmente está muito mal nos últimos jogos. Eu não sei se pelo lado esquerdo ia mudar tanto, né? Mas tudo bem. No Bahia, realmente é verdade. Ano passado ele atuou mais. Eu falei aqui no vídeo de contratação dele. Ele atuou mais como um cara mais pelo lado esquerdo, né? Às vezes até numa linha de meio de campo para compor ali, fechar o lado esquerdo, mas quando atacava próximo do Everaldo, né? Que hoje está no Fluminense, como um camisa 9 e ele esse cara próximo. Então também faz sentido a cobrança. É que aí que bom que o Kleber também já entende e eu espero que ele tenha deixado isso claro para o Tassiano. Hoje você não é meu titular, não está tão bem, vamos ver quando dá para usar na posição que quer. Em que pese que, como eu falei, né, em relação ao Barreal, essa conversa com o Barreal, essa conversa com o Tassiano. O Barreal está em boa fase, é um jogador mais técnico, então também é mais fácil de se adaptar, a gente sabe. O Tassiano é um jogador mais específico. Mas que bom que entende também que, olha, ele não é meu titular hoje, não está bem, e é isso. Eu até acho que ele poderia ser uma opção como um falso 9 se você pensa em utilizar o Tiquinho ou o David. É que, claro, eles te entregam coisas diferentes e os dois são mais técnicos que o Tassiano também, né? Tanto o Tiquinho quanto o David. Por mais que entreguem coisas diferentes. Mas, enfim. E para finalizar, aspas sobre o Ian, né? Porque eu falei da renovação, a renovação está aí bem encaminhada. Foi uma aspa até junto com a do Bernardo, que eu achei interessante, então vamos falar. Sobre o Ian. Ian eu gostei muito. Foi bem contra o Leipzig. Brinco de onde ele joga. Fala que é segundo meio campista. Temos muitos primeiros e segundos. Então jogo com ele mais à frente e tenho gostado. Como se ele fosse um meia. Eu não gosto muito, mas tá bom. E usei essa semana no treino de ontem como externo. Meio que um ponta, né? Jogando por fora. Pode ser um meia ponta também, mas por fora. Externo de ataque à profundidade. 1 contra 1 ou externo meia, como foi. Tipo um meia ponta então mesmo. Quero observar. Foi pelo lado direito. Vamos trabalhando com o atleta. Acho que dá uma clara demonstração aqui que ele está preocupado com o lado direito, né? Que ele tem certas dificuldades, já que o Tassiano não quer jogar ali, ele também não gostou muito quando jogou, né? O Kleber não gostou do Tassiano quando jogou ali. O Barreal tem essa explicação dele mesmo, né? Mas como ele mesmo cita, de conversa, de ter ido bem, é uma alternativa e ele está buscando outras alternativas. Eu acho justo buscar. Não entendo muito bem o Ian ali, mas de repente nos treinos isso encaixa e ele consegue ver um potencial ali que a gente não viu, sei lá, né? Na base ele não jogava assim, mas de repente consegue se adaptar. É um jogador que tem uma leitura muito inteligente, né, dos espaços. Não sei se vai ter na meia direita, na ponta direita ali, porque é diferente de ser um primeiro volante, segundo volante, igual ele foi na base, né? Mas ele sempre teve uma leitura muito inteligente dos espaços, tanto no meio quanto para entrar na área, fez muitos gols assim sempre. É um jogador alto, né, de passada larga, se eu não me engano, o Ian tem 1,85. Então, uma passada mais larga e tal. Vamos ver. Eu acho interessante, eu acho justo você treinar alternativas, desde que o atleta se sinta confortável também. Não adianta nada, igual foi os outros casos aqui, se ele chegar o Ian falar, não, professor, não me senti bem, não gostei da minha atuação ali. Então, aí não adianta nada também, né? Mas, justo. Só que é um menino que eu já teria testado em alguns momentos, não agora no Brasileiro, talvez no Paulista pudesse ter sido testado, à frente de tantas chances que Pituca teve, Schmidt teve e não estavam bem. Sei lá, né? Ai.
E do Bernardo foi mais rápido. O Bernardo ainda não. Tomei conhecimento vendo a lista de inscritos do Campeonato Brasileiro. Estava lesionado, viu o jogo contra o Flamengo no Rio de Janeiro semana passada. Só você viu então, professor, porque esse jogo não teve transmissão, né? Mas, obviamente, a análise do Santos, da análise de desempenho, deve ter gravado e ele viu alguma coisa, né? Óbvio, tô brincando aqui. Está em desenvolvimento, é um 10. Sim, é um 10 clássico, né? Isso eu acho que. Aí já acho que é mais difícil mudar. Interessante. É o tempo, a observação, tenho observado constantemente com o Maurício Cupertino, né, o técnico, e temos trabalhado. Acho justo, o Bernardo também muito potencial, um jogador muito técnico, né? Mas a gente sabe que no caso dele ainda é muito mais difícil por conta das lesões, né? Tomara que agora ele tenha aquela sequência que a gente sempre fala aqui, se recupere e consiga engrenar, né? De vez, engatar realmente alguns jogos seguidos aí. Vamos ver. Mas enfim, falas interessantes do Kleber Xavier. Demonstrou uma leitura muito inteligente Ele falou muito da base também, né? Como a gente citou hoje e tal, de vários meninos, falou da dupla de zaga, que eu não quis trazer aqui hoje, mas enfim. Achei uma leitura muito inteligente do grupo e de como ele tenta conversar, convencer esses jogadores a fazer algumas coisas e aparentemente, claro, olhando de fora, parece que ele tem o grupo com ele. Isso é muito importante, evidentemente. Sei lá. O que vocês acham disso? Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, comenta o que vocês acharam de todas essas situações. E amanhã a gente volta, pessoal. Valeu!